Naquele tempo, disse Jesus às multidões dos judeus: Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. E o pão que eu darei é a minha carne, dada para a vida do mundo. Os judeus discutiam entre si, dizendo: Como é que ele pode dar a sua carne a comer? Então Jesus disse: em verdade eu vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós. Quem come a minha carne e bebe meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe meu sangue permanece em mim e eu nele. Como o Pai que vive me enviou e eu vivo por causa do Pai, assim o que me come viverá por causa de mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é como aquele que vossos pais comeram, eles morreram. Aquele que come este pão viverá para sempre. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs que estão aqui presentes, celebrando conosco esta solenidade, caríssimos irmãos e irmãs que nos acompanham pelas redes sociais aqui do Facebook da nossa paróquia. São Paulo, na segunda carta, na segunda leitura que nós proclamamos, melhor dizendo, faz uma interpelação àqueles do seu tempo e também a nós nesse tempo de hoje. Por acaso o cálice que abençoamos não é comunhão com o Senhor? Por acaso o pão partilhado, ou que partilhamos, não é comunhão com o Senhor? A estas perguntas, a liturgia de hoje nos faz e nos dá uma resposta, nos faz celebrar essa comunhão do Senhor e nos faz recordar que nele nós fazemos comunhão. Nesta solenidade de Corpus Christi, nós fazemos comunhão com a igreja cristã. Eu ouso a dizer que não é só católicos, é com todos aqueles que acreditam no Cristo e se tornam seus discípulos em todos os momentos. E é esta liturgia que hoje nos reúne aqui, nos faz caminhar com Ele e nos faz reconhecermos que só Ele é o Senhor da história. Depois do tempo forte do ano litúrgico, que centramos na Páscoa, depois dos 50 dias do tempo pascal, a liturgia nos propõe celebrar 3 grandes solenidades, a saber, a Santíssima Trindade, Corpus Christi, que estamos celebrando hoje,
E por fim, o Sagrado Coração de Jesus, que nós celebraremos dia 19. Essas 3 liturgias têm esse significado importantíssimo que nós celebramos para manifestar a nossa fé. Qual é exatamente o significado da solenidade de hoje do corpo e sangue de Cristo? A própria celebração que estamos realizando dá-nos esta resposta com o desenvolvimento de 3 gestos fundamentais, com a prática de 3 gestos fundamentais. Antes de tudo, nos reunimos em volta do altar do Senhor para estar na sua presença. Em segundo lugar, faremos a procissão. Nós vamos para as ruas manifestarmos a nossa fé e levar a bênção de Deus a todos aqueles e aquelas que esperam esta bênção. Nós vamos tornar essa celebração pública. Isto é o caminhar com Jesus, caminhar com o Senhor. E por fim, nós temos o ajoelhar-se diante do Senhor, a adoração com a bênção do Santíssimo, que já inicia com a Santa Missa e é acompanhada em toda a procissão. Mas tem o seu ápice no final da bênção eucarística, quando nós voltarmos aqui da nossa caminhada com Jesus. Quando todos nós nos prostraremos diante dele, que se inclinou até nós, fez-se um de nós e deu a sua vida por nós. Portanto, caríssimos irmãos e irmãs, detenhamos brevemente sobre essas 3 atitudes que são verdadeiramente expressão da nossa fé e da nossa vida. O primeiro ato é o de reunir-se em torno do altar, na presença do Senhor. Imaginemos por um momento que a Igreja Católica do mundo inteiro está reunida em torno de um único altar e que todos os cristãos do mundo sejam convidados a reunir-se aqui para celebrar o Senhor ressuscitado, o Cristo, e participar daquilo que é mais sagrado e que Ele nos deixou, do teu corpo e sangue, alimento que nos dá a vida. Isto dá-nos a ideia daquilo que foi na origem, quando Jesus celebrou a Eucaristia na Quinta-feira Santa. Vocês compreenderam tudo o que eu fiz? Vão e façam a mesma coisa. Naquela ceia e nesta, constitui-se uma comunidade única, porque o Cristo era e é o cálice abençoado, o pão partilhado, como diz Paulo na carta que nós lemos hoje. Vem também à nossa mente a outra cara expressão de São Paulo. Não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há homem nem mulher, pois todos vós sois um no Cristo. Foi aqui que eu ousei a dizer que no Cristo nós formamos uma comunhão de irmãos e irmãs. Todos vós sois um, todos nós formamos um corpo. Expressa-se nestas palavras a verdadeira força da vivência cristã, a revolução mais profunda da história da humanidade, que experimenta precisamente aqui em volta deste altar na Eucaristia.
Reúne-se aqui, na presença do Senhor, pessoas do mundo inteiro, de quem nós lembramos, para quem nós rezamos, para quem nós fazemos também confiança. E aquelas também que nós não conhecemos, mas que nesse dia faz a comunhão conosco em torno deste altar. Então nós celebramos uma diversidade de idade, de sexo, de condição social, de ideias, de políticas diferentes. A Eucaristia nunca pode ser um fato ou um ato privado, reservado a grupos ou a pessoas que se escolheram por afinidade ou por amizade. Na Eucaristia nós nos tornamos irmãos, inclusive daqueles que são nossos adversários, por assim dizer, ou por aqueles que nós não amamos tanto, ou por aqueles que são nossos inimigos. Na Eucaristia nós nos tornamos um corpo de Cristo, embora vivendo essa diversidade. A Eucaristia é um ato público que nada tem de exclusivo. Também aqui nesta manhã, não fomos nós que nos escolhemos com quem nos encontrarmos, seja aqui, ou seja em nossos lares, ou nas redes sociais, por onde chega esta mensagem, por onde estamos acompanhando em comunhão em torno deste altar. Nós somos irmanados pela fé e chamados a tornar-nos o único corpo, partilhando o único pão que é Cristo e que nos sustenta na nossa caminhada. E é bom que se entenda, a nossa caminhada tem um fim que é a eternidade. Daqui até lá, o pão partilhado, o pão que é o Cristo, o seu sangue que nós bebemos, nos dá sustentabilidade para chegarmos à meta final da eternidade. Estamos unidos em torno deste altar, abrindo-nos uns aos outros para nos tornarmos um a partir dele. Foi este, e desde o início, uma característica do cristianismo realizada visivelmente em volta da Eucaristia. E é necessário, caríssimos irmãos e irmãs, vigiarmos sempre para que as tentações frequentes do individualismo não nos roube esta comunhão. O Cristo quer que nós sejamos comunhão com Ele. Portanto, celebrar Corpus Christi recorda-nos, antes de tudo, que ser cristãos significa reunir-se de todas as partes para estar na presença do único Senhor e tornar-se um com Ele. No segundo sentido desta liturgia, é o caminhar-se com o Senhor. É uma realidade manifestada pela procissão que viveremos juntos depois da Santa Missa, do cálice abençoado e do pão partilhado. Isso significa um caminhar atrás daquele que é a vida, que é o caminho, que é o nosso Senhor de sempre. Ele, com a doação de si mesmo, tornou-se o pão que nos dá vida, a Eucaristia. O Senhor liberta-nos do nosso comodismo, faz-nos levantar e faz-nos proceder, isto é, faz-nos dar um passo à frente, depois mais um passo, outro passo. Assim, propõe-nos o caminho com a força deste pão da vida. Eu sou o pão da vida. Quem come deste pão
viverás eternamente. Como aconteceu, se nós podemos exemplificar com o profeta Isaías, que se tinha refugiado no deserto por receio dos seus inimigos e tinha decidido deixar-se morrer. Mas Deus despertou Isaías, assim quer nos despertar também nesse dia de hoje, do sono, do comodismo, assim como fez com Isaías, e diz a Isaías: levanta-te e come, porque tens um caminho longo a percorrer. Esta é a nossa fé, que o Senhor nos levanta e nos alimenta nessa nossa caminhada, e sobretudo quando nós temos que percorrer caminhos difíceis, caminhos tortuosos, caminhos de desafios. Deixemos nos alimentar com o pão da vida, pois Ele nos sustenta em nossa caminhada. A procissão de Corpus Christi ensina-nos que a Eucaristia nos quer libertar de qualquer abatimento, de qualquer ameaça, e sobretudo dessas ameaças que hoje estamos vivendo da pandemia. Sem sombra de dúvida, se nós caminharmos com Jesus, nós a venceremos, assim como outros países já venceram esta pandemia, pela oração, pela presença do Cristo. Não foi à toa que Papa Francisco fez aquela oração pedindo pelo mundo para que nós pudéssemos com Cristo vencer esta batalha. Sem o Deus conosco, o Deus próximo, como podemos enfrentar a peregrinação da existência enquanto povo e enquanto família cristã? A Eucaristia é o sacramento que Deus nos deixou. É o sacramento que não nos deixa sozinho no caminho, mas se coloca ao nosso lado e nos indica a direção que temos que tomar. Ele mesmo se fez um de nós e veio caminhar junto conosco, para que a nossa liberdade tenha o critério também para discernir o caminho justo a ser percorrido. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o pão vivo que desceu do céu, e se alguém come deste pão, viverás eternamente. Eu sou o Senhor teu Deus que te fez sair do Egito, de uma casa de escravidão, conforme nos relatou a primeira leitura. Diz ele: não terás outro Deus além de mim. Não terás outro Deus além de mim. Esta é a confiança de um cristão autêntico que manifesta a tua fé. Encontramos aqui, nesta fala, nesta mensagem de Deus para nós, o terceiro elemento da solenidade de Corpus Christi. Não tenha ou não ajoelhar-se para outros deuses. Ajoelhar-se em adoração diante do Senhor. Adorar o Deus de Jesus Cristo, que se fez pão repartido por amor. Fazer esse gesto é o remédio mais vital, mais válido e radical contra as idolatrias de ontem e de hoje. Ajoelhar-se diante da Eucaristia é profissão de liberdade e de fé. Quem se inclina a Jesus
não pode e não deve prostrar-se diante de nenhum poder terreno, mesmo que seja forte. Nós cristãos só nos ajoelhamos diante do Santíssimo Sacramento porque nele sabemos e acreditamos que está presente o único Deus verdadeiro que criou o mundo e o amou de tal modo que deu o seu Filho único para nos salvar. Adorar o corpo de Cristo na Eucaristia significa crer que ali, naquela fração do pão, está realmente Cristo que deu e dá o sentido verdadeiro para a vida. Por acaso o cálice que abençoamos, o pão que partilhamos não é a comunhão do Senhor? Sim, é a comunhão com o Senhor. Em suma, caríssimos irmãos e irmãs, reunir, caminhar e adorar nos enche de alegria, nos enche de graça, nos enche de esperança e nos faz enxergar num futuro próximo a vitória. Rezemos por todas as pessoas que vivem em seus lares nos acompanhando nesta manhã, unidos a nós em torno deste altar, e manifesta a fé que hoje celebramos mesmo à distância. Fazemos comunhão contigo que nos acompanha e que por esta razão da pandemia não pôde estar aqui hoje como sempre fizemos. Mas também, caríssimos irmãos e irmãs, rezemos para os que ainda não reconhecem o Cristo na Eucaristia, para que eles possam conhecer o Pai e aquele que Ele enviou para nos salvar, para que a Santíssima Trindade possa fazer presença no coração de cada um dos filhos do Pai e suas criaturas. Desta forma, termos todos e formarmos todos um só corpo e ter a vida em abundância e plena. Que esta Eucaristia, que este corpo e sangue do Senhor que hoje celebramos, nos faça fortalecer para enfrentarmos os desafios de todos os tempos, sobretudo esta pandemia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.